No momento em que Israel e os Estados Unidos realmente atacaram, e não foram apenas 3 pontos, lugares onde fabricavam armas nucleares, mas 1.000 alvos, não estou exagerando, até agora foram atacados 1.000 alvos militares e políticos, incluindo a eliminação de 40 principais líderes do exército, da marinha e do corpo de guardiões da revolução. E ainda mandaram o principal mulá para as virgens. Então aqueles que sobreviveram ficaram com muita vontade de continuar vivos. Aliás, vou contar detalhes impressionantes do ataque do Hícaros. Simplesmente impressionantes daqui a pouco. Nós, sem dúvida, estamos interessados na desescalada, não queremos guerra, não queremos escalada em nossa região, estamos prontos para a desescalada, mas a agressão deve ser interrompida primeiro. Ou seja, estamos prontos para negociações, das quais eles acabaram de sair de forma demonstrativa, inclusive batendo a porta. Mas eles querem que nós, Israel ou os Estados Unidos, parem de bombardeá-los. E então eles estarão prontos para retomar as negociações. Interessante, não é? Eles provavelmente nos acham tolos. Provavelmente, por assim dizer, a única razão pela qual eles apareceram, quero dizer, com propostas, certo? São bombardeios. E se a gente parar eles vão encontrar de novo 1.001 razões para enrolar. Não percam, em breve haverá um discurso de Trump sobre o destino do Irã. A única maneira de negociar com a atual liderança do Irã, pelo menos, é bombardear sem parar. Nem um segundo de descanso. Arrasando tudo o que eles têm lá que possa atirar, explodir, voar, rastejar ou pular. Só e somente então. Aí talvez seja possível negociar alguma coisa com eles, mas isso ainda é muito incerto, porque, muito provavelmente, mesmo depois de um acordo, eles vão continuar ganhando tempo, inventando desculpas, parando em cada detalhe, na esperança de que talvez Alá venha e os ajude. Mas com os americanos, especialmente com os israelenses, Alá não funciona. Simplesmente não funciona. Hoje de manhã cedo, assistimos a um vídeo das Forças de Defesa de Israel mostrando como eles atacaram posições iranianas de lançamento de mísseis balísticos no oeste do país. Esses são os lançadores de mísseis usados para atacar o centro de Israel. Geralmente são protegidos e às vezes retirados do subsolo. Os israelenses usaram drones ao longo da costa do Golfo Pérsico para monitorar a situação nos próximos dias. E eles querem, assim que virem um míssil ou um lançador sendo levantado acima do solo, atacar imediatamente. E foi exatamente isso que eles fizeram, e neste momento isso suprimiu grande parte do fogo inimigo que vinha. Segundo autoridades israelenses, dezenas de mísseis iranianos caíram sobre as cidades hoje, mas isso é muito menos do que vimos no verão passado, quando a guerra começou. É isso que os israelenses estão dizendo. Em outras palavras, o contra-ataque ao Irã, em grande parte, também não teve sucesso. Embora algumas pessoas, tanto em Israel quanto entre os americanos, infelizmente tenham morrido. Eu realmente acredito que isso é uma prova suficiente de que a capacidade do Irã de travar uma guerra está, em grande parte, desmoronando. Basicamente, você está falando aqui de um tigre de papel, porque como assim? Acontece que justamente neste momento, certo? Este é, pode-se dizer, o maior crise e a maior ameaça que o Irã como governo já enfrentou em toda a sua história, certo? Agora os Estados Unidos declaram abertamente: queremos mudar o regime no seu país. E por algum motivo, vocês têm até menos mísseis do que durante a guerra de 12 dias, quando a ameaça não era tão forte. Parece que isso indica que o Irã não tem mísseis, certo? Eles estão completamente arruinados. A economia deles e o país estão simplesmente desmoronando totalmente. Porque eles gastaram tanto dinheiro e investiram tantos recursos ao longo dos anos em guerras regionais e terrorismo. E tudo isso desmoronou completamente e se acabou, e agora eles têm pouquíssimas opções restantes para autodefesa, certo? O povo os odeia. O próprio povo deles os odeia. Os vizinhos deles não suportam eles de jeito nenhum. Eles, a liderança do Irã, quero dizer, são conhecidos como mentirosos, trapaceiros, totalmente desprovidos de moral. E ainda por cima se acham santos. Aliás, nisso eles lembram muito os líderes do Partido Democrata dos Estados Unidos. A única diferença é que os iranianos não acham que transformar homens em mulheres e mulheres em homens, ao contrário, seja uma coisa boa. Fora isso, é absolutamente a mesma coisa.
Até o final do vídeo você vai descobrir coisas surpreendentes sobre Israel e Índia. Sim, não estou brincando. Quem está bombardeando o Irã? Israel já bombardeou 1000 alvos, como eu já disse. Desses, segundo observadores por satélite, 500 foram completamente destruídos. Eles disseram metade, eu só calculei que seria metade, então deve ser uns 1.500. Quais são esses alvos? Ou seja, os quartéis generais e postos de comando do Quessira, do Corpo de Guardiões, centrais, regionais e locais, os quartéis generais das forças aeroespaciais, também do Quessira. Então havia forças aeroespaciais, ao que parece, e lançadores de mísseis. O que era, na verdade, uma das coisas mais importantes. Posições de mísseis balísticos, silos de mísseis fortificados, depósitos de mísseis e munições. Aliás, dos meios. Os mísseis explodiram, os mísseis chineses recém-entregues, que supostamente deveriam atuar no mar contra nossos navios. Sistemas de defesa aérea e radares. A Rússia fica enlouquecida com isso. Nenhum sistema fornecido à Rússia funcionou. Nenhum. Isso. Todas as posições, como se chama S-300, se não me engano, é assim que se chama, né? E sistemas integrados de defesa aérea. Os S-300 sistemas integrados de defesa aérea, que protegiam instalações nucleares. Os objetos de mísseis nem sequer reagiram. Como eles fazem isso? Será que fazem com o pé esquerdo e explodem um atrás do outro? Ou seja, a defesa de Moscou pode simplesmente fechar as portas e ir embora fazer um novo inventário. Então, os navios da Marinha do Irã, bases de submarinos, complexos costeiros, depósitos chineses, mísseis antinavio. Também os nós de comunicação militar, centros de comando e instalações de Estado-Maior que o Irã considerava secretas. Ninguém falava sobre isso, nem todos os próprios sabiam. Bem, entre os de fora que sabiam, havia algumas pessoas do Mossad. Ou seja, Israel tinha um mapa, com a localização exata de mais de 1000 instalações relacionadas à defesa e ao corpo de mísseis. Ao corpo de mísseis, exatamente esse. Ao apoio do Irã. A tarefa das FDI. Decapitar a resistência. Romper as comunicações. Destruir os lançadores para parar o fogo contra Israel e contra os aliados. Destruir a frota e a capacidade deles de bloquear Hormuz e o transporte de petróleo. Esse bombardeio, todos esses ataques e explosões, por si só, não podem garantir uma mudança de regime. Mas é interessante notar que tanto Trump quanto Netanyahu começaram em sua retórica recentemente, aliás 2 dias atrás, a falar sobre ajudar até agora algum bloco de poder mítico. Ajuda para derrubar o regime. Netanyahu já prometeu 2 vezes a alguém que não vai abandonar. Ou seja, aqui está, nós não vamos abandonar no meio do caminho. O que leva a pensar que Israel e os Estados Unidos estão tentando reunir, seja no exército, seja na Guarda Revolucionária, um núcleo para tomar o controle do regime. Destruindo e eliminando as capacidades dos apoiadores do regime de resistir, naturalmente, mísseis ainda estão sendo lançados contra Israel, Bahrein, Emirados Árabes e Arábia Saudita. O governante da Arábia Saudita deu ordens à sua força aérea, junto com Israel e os Estados Unidos, para proteger o espaço aéreo contra mísseis e drones vindos do Iraque. Mais um pouco e vamos falar sobre Tucker, senhoras e senhores. E Megyn Kelly, aliás, sim. Ambos fizeram entrevistas. Entrevistas extremamente bem-sucedidas, na minha opinião, com Putin. O presidente Trump anunciou neste domingo que a marinha iraniana foi completamente derrotada e sua frota destruída. Esta é uma notícia extremamente importante e eu certamente vou explicar por que isso é assim, mas antes de tudo, vamos recorrer à declaração oficial de Trump. Fui informado que destruímos e afundamos 9 navios de guerra iranianos, alguns grandes e importantes. Em breve, os restantes também estarão no fundo do mar. Também... Os Estados Unidos decidiram não dar ao Irã a chance de fechar o Estreito de Hormuz. Claro, o Irã tem mísseis que podem atingir petroleiros, mas isso significa que quem der a ordem certamente será encontrado e executado, sem alternativas. Se ele ainda tiver sorte, será fuzilado, se não pode até ser despedaçado. Uma coisa é bloquear o tráfego com a frota, junto com 2 navios russos e 2 chineses. Outra coisa é explodir um petroleiro cheio de petróleo no estreito.
Vou-lhes dizer que também há relatos não confirmados de que um submarino iraniano foi torpedeado em algum momento ontem à noite por um submarino americano. Acredito que os submarinos iranianos também foram feitos na Rússia. Aliás, falemos da Rússia. Espere um pouco, vamos falar da Rússia. O curioso é que os iranianos, cidadãos dos Estados Unidos, que acabaram se tornando membros do Partido Democrata Americano, estão completamente chocados com o partido deles. Simplesmente chocados. A principal candidata à presidência em 2028 é a Kamala. Meu Deus, eles não têm ninguém para apresentar. Para essa aí, desculpe, não quero falar nada demais. Bom, eu entendo, com o Biden foi assim que aconteceu, mas agora eles estão fazendo isso por vontade própria. Enfim, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Todos os outros, aliás, não são nem melhores nem piores, então quer dizer, eles traíram. Por seus próprios interesses egoístas. Aquelas mesmas pessoas sobre as quais eles acabaram de dizer que são seus melhores amigos e que vão ajudá-los com todas as forças. Quero dizer os iranianos que fugiram para cá, para os Estados Unidos da América, escapando dos ayatolás. Eu sou categoricamente contra essa guerra desnecessária e cada um deve... E todos devem ser contra a guerra com os ayatolás. Isso enfureceu os iranianos que fugiram desses mesmos ayatolás para os Estados Unidos. Legendas Dima Torzok. Eu mesma sou democrata. Sempre fui uma democrata convicta. Estou incrivelmente decepcionada com o meu partido. Não me reconheço nele neste exato momento. Mais e mais uma camada de apoio aos democratas está se desfazendo. E aqui está Chuck Schumer, o líder dos democratas no Senado, que não sabe como sair dessa situação. Quando conversei com Marco Rubio, implorei para que ele fosse honesto com o Congresso e com o povo americano sobre os objetivos desses ataques e sobre o que viria a seguir. Tudo bem? O Irã nunca deve ser autorizado a obter armas nucleares, mas o povo americano não quer mais uma guerra interminável e cara no Oriente Médio, quando há tantos problemas em casa. Acho que esse cara apoiou muitas guerras longas e caras no Oriente Médio. Ainda não vejo provas de que isso será igual, mas... Claro, Chuck Schumer ainda mantém a posição tradicional de Washington de não querer o Irã com armas nucleares. Então, qual é sua crítica? Ele afirma que a administração não informou o Congresso e povo sobre a gravidade e urgência da ameaça, talvez por causa da guerra em curso. Vamos vazar todas nossas informações de segurança nacional. Mas essa é a parte mais idiota. Tudo bem. Enfrentar as atividades regionais mal intencionadas do Irã, suas ambições nucleares e a opressão brutal do povo iraniano, que Chuck Schumer está tentando reconhecer, exige força americana, determinação, coordenação regional e clareza estratégica. Infelizmente, os ciclos caóticos de investidas do presidente Trump e o risco de expansão do conflito não são uma estratégia viável. Então você entendeu alguma coisa? Ou seja, o Irã é ruim. Bem, esse é o Irã do Orlovsky. Isso é ruim. Temos que lutar contra eles. Ele repetiu que não podemos permitir de jeito nenhum. Devemos fazer tudo para que não consigam a bomba atômica até invadir ou guerrear, certo? Então, agora temos que lutar contra eles e não deixar que criem a bomba nuclear. Mas como quem está fazendo isso não é o Obama, e sim o Trump. Schumer diz, eu sou totalmente contra qualquer ação contra o regime. Uau! Outra ideia de um democrata é a seguinte, foi apresentada pelo senador Mark Warren. Sabe, por ironia do destino, Dana, se o presidente tivesse decidido tomar uma dessas medidas ainda no início de janeiro, quando o povo iraniano estava nas ruas, chegando a milhões, poderia-se afirmar que isso poderia ter impulsionado o regime a mudanças dramáticas. Ele não pôde tomar essa decisão porque o porta-aviões, que deveria ajudar nessa operação, estava na costa da Venezuela naquele momento. E nossos aliados na região, especialmente na Europa, que poderiam ter nos ajudado a tomar essa decisão em janeiro, estavam muito concentrados na ideia maluca do presidente sobre a Groenlândia. Em breve, você ouvirá o discurso de Trump sobre o destino do Irã. Não perca. Ou seja, é muito ruim que Trump ataque porque ele deveria ter feito isso antes, em vez de se dispersar com a Venezuela e a Groenlândia, e deveria ter bombardeado de forma mais dura. E Mark não é idiota, só que a posição do Partido Democrata é idiota.
O quê? Esse é realmente o argumento desse cara. No exato momento em que os protestos começaram no Irã, deveríamos ter atacado imediatamente, como Trump ousou esperar e coordenar tudo. Ao que eu digo, em primeiro lugar, essa é a estratégia dos democratas. Vamos simplesmente lançar ataques aéreos massivos contra a multidão de manifestantes, certo? Tenho certeza que nada vai acontecer se o país sair às ruas e começarmos a jogar bombas. E claro, os democratas não vão nos acusar de matar manifestantes. Em começar um conflito militar sem buscar antes uma solução diplomática, o que me leva ao segundo ponto. A liderança do seu partido não criticou Trump por rejeitar a diplomacia, mas o que ele fez nos últimos 2 meses? Tentou buscar uma solução diplomática, agora os democratas dizem que deveríamos ter bombardeado logo. Sim. É exatamente isso que eles dizem. Não era para perder tempo com diplomacia. Assim que você fizesse uma demonstração, era para ir imediatamente e bombardear sem preparação. Na minha opinião, essa é uma proposta genial. Bem, simplesmente genial. Senador Warner, eu sempre achei que você fosse um pouco mais inteligente. Ainda bem que esses idiotas não estão no poder. Durante o governo Obama, nos protestos, todos ficaram sentados e calados. Não está claro do que eles estão insatisfeitos. Você diz que a guerra é algo muito ruim, porque ela deveria ter começado 2 meses antes. Aí ela seria boa. Aí. Para onde foi a inteligência? Se escondeu atrás da razão, é isso? E o mais engraçado, claro, é de novo o Shak-Shak. When it comes to negotiating, Trump é muito instável nas negociações com o governo terrorista do Irã. Um dia adota postura rígida, no outro recua no que disse. Agora descobrimos que Witkoff e Rubio negociam secretamente um acordo paralelo com o Irã. Que absurdo. Eles vão se posicionar firmemente em público e depois fechar um acordo secreto para o Irã sair impune? Isso é revoltante. Precisamos expor esse acordo oculto. Acordos assim devem ser apresentados ao Congresso e principalmente ao povo americano. Se até Trump está cedendo, o público precisa saber. Nada de bastidores. Que acordo secreto? Do que ele está falando? Acho que ele só quer assustar o povo sem dizer nada de concreto. Depois pode dizer: o que foi que eu disse? Não falei nada disso? Sim, ainda vamos falar sobre o prefeito de Nova York. E depois sobre Tucker. Ah, ali é um verdadeiro tesouro. Bem, então, como se diz? Ela é doce, ela é doce, ela é doce. Mãe? Sim, eles são. Aqui está o que ele escreveu. O presidente tem um poder bastante unilateral para agir contra terroristas sem a autorização do Congresso depois do 11 de setembro, certo? Então é isso. As pessoas dizem: o presidente não pode usar o exército sem o Congresso. Isso não é verdade. Ele pode usá-lo em uma série de casos limitados. Ataques aéreos são comuns, principalmente contra grupos terroristas reconhecidos. Isso é lei federal, certo? Então, como você vai chamar os iranianos de governo terrorista enquanto critica o Trump por não atacar, e depois, quando o Trump fizer isso, o que você vai dizer? Era um país soberano. Não se pode bombardear um país soberano sem antes consultar o Congresso. Isso é ridículo, não faz o menor sentido. Mas ao mesmo tempo, vamos ouvir o que Zoran Mamdani disse sobre isso. Porque, bem, você pode ter certeza de que ele está acompanhando a situação de perto, certo? É isso que os democratas fazem. Eles acompanham a situação. Eles querem que todos saibam que acompanham a situação. Foi o que ele disse. Os ataques militares de hoje contra o Irã, realizados pelos Estados Unidos e Israel, marcam uma escalada catastrófica em uma guerra agressiva e ilegal. Bombardeio de cidades, assassinato de civis e abertura de novo teatro militar. Pelo que me lembro, quem mata civis é o outro lado, mas os americanos não querem isso nem uma nova guerra por mudança de regime. Eles buscam alívio da crise de acessibilidade e paz. Ele segue dizendo que está focado em garantir a segurança de cada morador de Nova York, com medidas preventivas. Mas ele acrescenta: quero falar diretamente aos iranianos de Nova York. Vocês são essenciais para a cidade. Vizinhos, pequenos empresários, estudantes, artistas. Aqui estarão seguros. Mamdani, ao que parece, acha que os iranianos adoram mulás e agitadores também. Eles odeiam Trump porque ele atacou sua amada pátria. Esses são os iranianos no exílio. E
É simplesmente terrível o quanto eles estão chateados. Os iranianos não tinham uma alegria maior do que essa há muito tempo. Forças sombrias tomaram o país deles, e talvez agora elas sejam destruídas e varridas pelos Estados Unidos. Há aqueles que pensam diferente, um deles é o Tuck e o Carlson. No programa Big and Kelly, eles conversaram. Porque foi isso que o presidente acabou de nos dizer. Em julho, eu cobri isso em detalhes. Você não queria que ele voasse para o Irã com essas bombas? Em julho, nós fizemos isso. Eu não era contra, pensei. Tudo bem, vamos destruir a instalação militar ou nuclear deles. Depois, quando disseram que já tinham destruído, eu nem sabia. Eu vi relatos contraditórios, mas o presidente disse que nós fizemos isso. 6 meses depois, estamos dizendo que precisamos voltar para deter o programa nuclear que supostamente já destruímos. Meses atrás, assisti a um debate no programa do Piers Morgan com 2 pró-Israel e 2 contra. Uma mulher israelense disse: sim, Israel está ganhando. Isso é definitivamente bom para Israel. Claro, é isso que queremos. Eu aceito isso. Ouvi você dizer no programa: tudo bem, mas o que ganharemos com isso? Eles querem e defendem, mas e nós? Por que o presidente Trump considera isso? Não acredito que o presidente queira isso, ele já deixou claro. Falei com ele recentemente e nada foi dito além do que já falou publicamente. Nesse sentido, Trump é surpreendentemente transparente, conversei muito com ele, eu falo muito com ele, e ele nunca diz nada que não diria em público durante um discurso. Não existe nenhuma agenda oculta que eu tenha percebido. E ele disse: eu não quero isso, quero diplomacia, não quero guerra, fui contra o início da guerra, não quero que haja armas. O que ele diz em público, em particular, ao telefone, pessoalmente e no palco, me faz acreditar nele. O Irã não possui nem tem capacidade de obter armas nucleares. Mark Levin afirmou em seu podcast que eles teriam mísseis balísticos intercontinentais com ogivas nucleares. Isso é mentira. Ele deveria ser removido do cargo por essas palavras. Ele sabe disso. Não se trata de defender os Estados Unidos. Entre muitas coisas, não só isso é verdade, mas você sabe que as apostas são incrivelmente altas. Quero dizer, eu poderia falar por horas sobre o que pode dar errado nesta guerra. Se ela começar, é bem provável que aconteça, mas não é garantido. O presidente decide, e ainda não decidiu, mas se tudo continuar igual, isso ocorrerá e haverá grandes abalos na economia dos Estados Unidos. Você poderia testemunhar a morte de dezenas de milhares de americanos, militares e civis na região. E você poderia ver alguns dos nossos aliados mais próximos no mundo. Os estados do Golfo Pérsico, que fornecem energia para a civilização mundial, seriam paralisados por isso. E então você veria crises massivas de refugiados em todo o mundo. Porque o plano é eliminar a liderança do Irã, mas não há nenhum plano para depois disso. O que Meghan está dizendo é que o único beneficiado com a guerra contra o Irã é Israel, e que para os Estados Unidos não há nenhum ganho, apenas consequências graves. Que o Irã não tem e nem vai ter uma bomba atômica tão cedo, e que o presidente dos Estados Unidos, Trump, não queria entrar em guerra, mas foi forçado. Tudo isso são reflexões interessantes, claro, mas eu não tomaria isso como a verdade absoluta. E se Trump realmente não quisesse guerrear com o Irã, então os Estados Unidos não teriam entrado nessa guerra. Em breve vocês ouvirão o discurso de Trump sobre o destino do Irã, não percam. A destruição do Irã agressivo traz benefícios para as chances dos Estados Unidos e de todo o mundo, mas principalmente para os Estados Unidos, ou seja, as graves consequências que ele diz que precisam ser, digamos, contrapostas ao benefício e não consideradas isoladamente. E G. Como ele sabe que o Irã não terá uma bomba atômica em breve? Quem contou isso para ele? Naturalmente, um diplomata iraniano. Em segredo. Minha opinião é a seguinte. Aliás, eu sou contra 99% das guerras em que os Estados Unidos participaram desde 1945 até agora. Mas se o seu vizinho disser todo dia que está juntando dinheiro para comprar uma arma e assim que finalmente conseguir comprar, vai matar todos os seus filhos. Se ele já matou uma dúzia de filhos de outros e não para, então quando disser que comprou a arma e junta dinheiro para as balas, você tem 3 opções, 3 linhas de comportamento. A primeira é fugir sem olhar para trás, a segunda é não dar atenção.
Talvez você tenha sorte e ele não mate, pode ser, ou então dar um golpe preventivo nele com uma vara. Aliás, pessoalmente, eu preferiria nessa situação, se pudesse, ser a vara. Por que escolher as outras duas opções? Sim, chamar a polícia não vai funcionar. Ela já faz tempo que se recusou a intervir. Mas é assim que deve ver isso. Estamos olhando para isso do ângulo errado. Não se trata de proteger os Estados Unidos, obviamente, e nem mesmo de proteger Israel. Se você é Israel e seu principal objetivo é não ser atacado e manter suas cidades seguras, a última coisa que faria seria tentar provocar o Irã a lançar mísseis balísticos contra o seu país. Você nunca faria isso. Não, trata-se de eliminar qualquer resistência à hegemonia regional de Israel. Assim como antissemita, então a hegemonia de Israel, para ele isso é hegemonia. É tão estranho ouvir isso. Quais fatos ou exemplos das ações de Tucker existem que mostram que Israel busca a hegemonia sobre a região? A principal tarefa do Estado judeu é sobreviver dentro das fronteiras que a Liga das Nações traçou para ele em seu tempo, em 1922, 1923 até 9900. Naturalmente, isso coincide com o Israel bíblico ou histórico. Além disso, Israel nunca quis nada de ninguém, e isso é comprovado por toneladas de ações. Fazer discursos não significa avançar para além das fronteiras desse Israel histórico específico. E a hegemonia na região seria sobre a Turquia, sobre o Egito, ou sobre os sunitas, que são de 1 a 1,2 bilhão com a ajuda da Índia, como você vai descobrir agora sim, com a ajuda da ente. Israel acredita, sendo a única potência nuclear no Oriente Médio, que deve controlar a região. E, aliás, eu não estou atacando eles. Toda potência nuclear pensa assim. Acham que podem intervir onde quiserem, como acontece na América do Sul, porque se consideram o cachorro grande. Isso é uma mentira descarada e sem fundamento, tanto sobre a América quanto sobre Israel. E o que está no caminho deles? Em primeiro lugar é o Irã, depois a Turquia e, em seguida, as 6 monarquias do Golfo Pérsico que produzem energia, principalmente o Catar. Porque eles são desobedientes, eles não seguem o exemplo de Israel em muitas questões diferentes. E essa guerra, claro, os Estados Unidos sempre dizem a Israel o que pode ou não fazer. Trump, por exemplo, disse que não podiam tomar toda a Cisjordânia ou expulsar todos os cristãos. Os Estados Unidos são uma limitação para Israel, por isso eles querem que os Estados Unidos saiam. Expulsar a população cristã. Isso. Tucker não pode ser desse tipo. Ele não pode ser desse tipo. Ele é júri. Livre. E tentam expulsá-los ou destruí-los. Para o Krenelsk. O que ele... Nas legendas de Matorzok, da região, por que não fariam isso? E eles, claro, se voltam para a Índia. Israel decidiu que precisava de uma superpotência para existir. São apenas 9 milhões de pessoas. É um país muito pequeno. Então, eles precisam estar em aliança com uma grande potência nuclear. Eles são obrigados, caso contrário, deixarão de existir e escolheram a Índia. O primeiro-ministro Modi esteve ontem no Knesset e se encontrou com Netanyahu. E esse é o plano. Israel está se reorientando dos Estados Unidos para a Índia. E eu não acho que alguém sequer finja que isso não está acontecendo, porque o apoio a Israel nos Estados Unidos está caindo. Então essa é a última oportunidade. Legendas criadas por Dima Torzok, sabe? Isso nem é mentira. Isso é loucura. Tirar os Estados Unidos, substituir os Estados Unidos pela Índia, expandir as fronteiras. Ele nem entende o conceito de um Estado judeu, onde a maioria deve ser composta por judeus. Nós não podemos diluí-los, 5 milhões de judeus e 25 milhões de outras pessoas, porque no final vai acabar sendo a mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu durante 2000 anos seguidos. Os judeus foram perseguidos. Os judeus, quando eram minoria, sempre e em todo lugar foram minoria. Então, ou é um antissemita convicto, que por ódio não consegue aceitar os fatos como base para a argumentação, ou está muito bem pago.
E ele mesmo se convenceu de que não está fazendo isso por dinheiro, mas sim lutando por justiça. Pelo Líbano até a Síria, eles já conquistam territórios lá e no Líbano, podendo expandir ainda mais ao norte. Mas Israel quer crescer fisicamente como todo o país, nós também. Nada disso. E sobre os judeus, sobre nossa psicologia, sobre nosso sonho de, no próximo ano, em Jerusalém, 2000 anos seguidos, com o sonho de viver em nossa própria casa, o que significa entre judeus. Não apenas em nossa terra, mas entre judeus. Para não ter mais ninguém lá. Só tinha alguém por pouco tempo, né? Sobretudo para que fossem judeus e nada daquilo se repetisse. Tudo bem, acho que não precisamos de mais nada. Caso contrário, vai arrancar. Eu realmente gostava dele, na verdade, quando ele estava na Fox, nos primeiros 3 ou 4 meses, talvez mais, agora não lembro exatamente, quando ele tinha editores, trabalhavam com ele produtores, revisores, eventos corporativos, tinha uma certa política lá, mas agora parece que ele enlouqueceu. Ou enlouqueceu pelo dinheiro, uma das duas. O estranho amor dele pelo Putin, né? O ódio dele pela Ucrânia, pelos judeus, por Israel. Tudo isso é incrivelmente estranho. E eu realmente não gosto que ele seja próximo do vice-presidente. Quero dizer o Ventso, que já repetiu algumas vezes algumas coisas que o Per, o Taker, disse. Exatamente o Per. Recentemente, o Taker declarou que os judeus se consideram uma raça superior e que os outros são sub-humanos. Ele insiste nos privilégios especiais dos judeus. Realmente tivemos muitos. Agora também temos muitos privilégios, não? E sobre a influência toda poderosa dos judeus. Bem, isso vem desde os tempos dos sábios sionistas, né? Ou talvez até antes. Isso serve de base para os pogroms e o antissemitismo. Taquer acredita que os judeus atuais não têm direito à terra de Abraão. E, portanto, parece que ele próprio compartilha dessas crenças antissemitas, ou está jogando para um determinado público, o que, aliás, não é nada melhor e talvez até pior do que ser antissemita. Carlson vive de atenção e escândalos. E quanto mais ele choca com o tema e as declarações, mais barulho, mais visualizações e, consequentemente, mais lealdade do público radical. Não quero terminar falando de antissemitismo. Então, vou dizer o seguinte. Nos Estados Unidos, vivem 30 milhões de cristãos evangélicos e eles são os melhores amigos de Israel em todo o mundo. E Jacobi, bem, aquele mesmo Jacobi, vocês sabem quem é, né? Que tentou se tornar presidente, bem, que concorreu à presidência. Agora ele é embaixador dos Estados Unidos em Israel. Um deles, graças a Deus, são mais do que os seguidores de Tucker Carlson. É isso, senhoras e senhores. Até a próxima vez. Nas últimas 36 horas, os Estados Unidos e seus parceiros iniciaram a Operação Fúria Épica, uma das maiores, mais complexas e mais devastadoras operações militares que o mundo já viu. Ninguém jamais viu nada parecido. Atacamos centenas de alvos em território iraniano, incluindo instalações da Guarda Revolucionária, a Guarda Revolucionária Islâmica e os sistemas de defesa antiaérea iranianos. Acabaram de anunciar que destruímos 9 navios, assim como a base naval deles, e tudo isso em questão de minutos. O ex-líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, faleceu. Esse homem desprezível e traiçoeiro tem o sangue de centenas, talvez milhares de americanos em suas mãos. E é responsável pelo massacre de incontáveis milhares de pessoas inocentes em muitos países. Ontem à noite, por todo o Irã, ouviam-se as vozes de iranianos comemorando e festejando nas ruas quando anunciaram a morte dele. Todo o comando militar também desapareceu, e muitos deles querem se render para salvar suas vidas. Eles querem imunidade. Eles estão ligando em grande quantidade. As ações de combate continuam a todo vapor, e elas vão continuar até que todos os nossos objetivos sejam alcançados. Temos tarefas muito sérias. Eles poderiam ter feito algo há 2 semanas, mas simplesmente não conseguiram fazer isso.
Mais cedo hoje, o CENTCOM informou a notícia de que 3 militares americanos morreram em combate. Como um só povo, lamentamos por todos os verdadeiros americanos, patriotas americanos, que fizeram o maior sacrifício pelo nosso país. E mesmo enquanto continuamos essa missão justa, pela qual eles deram suas vidas, oramos pela recuperação completa e rápida de todos os feridos e expressamos nosso amor imenso e eterna gratidão às famílias de todos os heróis caídos. E infelizmente provavelmente haverá mais. Antes que isso termine, é assim mesmo, e provavelmente ainda haverá mais. Faremos tudo o possível para evitar que isso se repita. No entanto, a América vai vingar a morte deles e dará o golpe mais devastador e implacável contra aqueles terroristas que declararam guerra, na verdade, contra toda a civilização. Eles declararam uma verdadeira guerra contra a própria civilização humana. Nossa determinação, assim como a de Israel, nunca foi tão forte. A América agora é novamente a nação mais rica e mais poderosa do mundo, e com grande vantagem. Mas a única razão pela qual desfrutamos da qualidade de vida que temos, assim como da liberdade e da segurança, é porque fizemos o que outros não conseguiram. Mas isso é graças aos guerreiros que estão dispostos a sacrificar suas vidas para enfrentar nossos inimigos. E eles lutam melhor do que qualquer outro. O regime iraniano, armado com mísseis de longo alcance e armas nucleares, será um interlocutor. Uma ameaça mortal para cada americano. Não podemos permitir que um país que cria exércitos terroristas possua esse tipo de arma, o que lhes permitiria chantagear o mundo, impondo sua vontade maligna. Não vamos deixar isso acontecer. Isso não aconteceu com a gente e não deixaremos que aconteça com outros. Os Estados Unidos possuem o exército mais forte que o mundo já viu. Eu reconstruí nossas forças armadas no meu primeiro mandato. Nunca houve forças armadas como as que temos, e sinceramente ninguém chega nem perto, mas agora usamos esse exército para o bem. Queremos usá-lo para um propósito bom. Estamos realizando essa grande operação não apenas para garantir a segurança do nosso próprio tempo e lugar, mas também para nossos filhos e para os filhos deles. Exatamente como nossos antepassados fizeram isso por nós há muitos e muitos anos. É um dever, o fardo de um povo livre. Essas ações são corretas e absolutamente necessárias para garantir que os americanos nunca tenham que enfrentar um regime radical, sanguinário e terrorista, armado com armas nucleares e diversas ameaças. Por quase 50 anos, esses extremistas malignos atacam constantemente os Estados Unidos, gritando o slogan "Morte à América" ou "Morte a Israel", e às vezes ambos juntos. Eles são o maior patrocinador estatal do terrorismo mundial. Nós somos a maior e mais poderosa nação do planeta, por isso podemos e devemos tomar alguma atitude em resposta às ações deles. Essas ameaças insuportáveis não vão mais continuar. Mais uma vez peço à Guarda Revolucionária e à Polícia Militar iraniana que deponham as armas e recebam imunidade total, ou então enfrentem a morte inevitável. Uma morte inevitável espera por vocês. Não será fácil. Eu convoco todos os patriotas iranianos que desejam liberdade a aproveitarem este momento, serem corajosos, serem valentes, serem heróicos e retomarem seu país. A América está com vocês. Eu fiz uma promessa a vocês e cumpri essa promessa. O restante dependerá de vocês, mas estaremos ao lado para oferecer toda a ajuda necessária. Obrigado. Que o Altíssimo abençoe nossos valorosos e corajosos guerreiros. Que o Altíssimo abençoe os Estados Unidos. Obrigado. Vamos considerar isso como uma resposta às palavras de Tucker Carlson.